Bem-vinda, minha amiga, bem-vindo, meu amigo, a mais uma palestra do nosso Centro Espírita André Luiz. É com muita alegria que nós contamos mais uma vez com a participação de cada um de vocês, ainda que de forma remota, né, mas levando, como sempre, essas mensagens, belas mensagens da doutrina espírita, por meio das nossas palestras do Centro Espírita André Luiz. Né? Gostaríamos de agradecer ao grupo que fez a harmonização aqui para a gente, o Grupo Entoando, composto de colaboradores, de trabalhadores lá aqui da nossa casa, do Centro Espírita André Luiz. Né? Agradecer pela bela harmonização, pela bela canção, né, que trouxeram para nós. Gostaria também, mais uma vez, de lembrar que quem quiser trazer a sua aguinha, quem quiser trazer o seu copo de água, a sua garrafinha, para que seja fluidificada durante a prece, durante a palestra, fique à vontade, né, para trazer, para buscar, né, para que se possa mentalizar durante toda a palestra, né, conexão com os nossos mentores, nossos amigos espirituais, para que eles fluidifiquem a aguinha, né, de cada um. Gostaria também de passar algumas mensagens, alguns avisos da nossa casa. Nossa casa tem despesas, né, como todos sabem, tem despesas fixas, com água, com funcionários, com energia, e ela precisa da contribuição, né, dos seus frequentadores para se manter aberta, né? Então, a gente tem a livraria, tem a lojinha Maria Angélica, que é um bazar permanente, né? Essas duas, tanto a livraria quanto a lojinha, elas ajudam a casa a se manter, né? Com a venda dos livros, das roupas, dos sapatos, né? Então, e elas estão abertas, já estão em pleno funcionamento, então quem quiser, quem puder, quem tiver interesse, pode estar contribuindo, né, ao adquirir produtos tanto na lojinha quanto na livraria. Também temos, né, os sócios, relembrar os sócios do Centro Espírita André Luiz, né, que tem lá a sua contribuição mensal, para verificar se né, tem alguma contribuição em atraso que possa
voltar a colocar em dia, porque tudo isso ajuda muito mesmo a manter a nossa casa em dia. E quem quiser se tornar sócio, é só procurar a livraria, né, se associar, porque tudo isso faz muita diferença mesmo, principalmente nesse momento em que houve uma baixa, né, na frequência das pessoas, então realmente está tendo uma dificuldade maior em se a casa conseguir se manter. Né? Então, só passando esse lembrete, relembrando a todos vocês, quem puder, quem quiser, qualquer valor, né? Se vocês olharem aqui na descrição aqui embaixo, tem as contas bancárias do Centro Espírita, tem o CNPJ, que é a chave Pix do Centro Espírita André Luiz. Então, também, quem quiser fazer a sua contribuição, né, tem todos os dados bancários descritos aqui embaixo, tá bom? Então, a gente agradece sempre a participação e a contribuição de cada um de vocês. Bom, hoje a nossa palestrante é a nossa amiga querida aqui da casa também, do Centro Espírita André Luiz, é facilitadora de cursos aqui, né, na nossa diretoria de assuntos doutrinários do Centro Espírita André Luiz, é a Mayra Alice Teixeira, né, e para nós conhecidos, a gente chama de Mayra, né, então é a nossa querida irmã Mayra, hoje ela que vai fazer a palestra para a gente, né, ela já costuma fazer já fez várias palestras aqui, na nossa casa, inclusive remotamente aqui, online, né? Então, hoje ela está novamente nos brindando com a sua reflexão. Ok? Então, antes de passar a palavra para a Mayra, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então, vamos nos sentar numa posição confortável, fazendo uma respiração profunda, inspirando, expirando, elevando o nosso pensamento a Deus, o Pai Criador do Universo, a Jesus, nosso Mestre amado, aos nossos amigos espirituais, aos mentores de cada um, aos dirigentes espirituais do Centro Espírita André Luiz, agradecendo a todos pelas bênçãos que recebemos todos os dias, pela nossa vida, pelos nossos companheiros de jornada, por todas as bênçãos que muitas vezes a gente nem consegue apreender. Quão grandes são elas, a cada instante de nossas vidas. Agradecer pela oportunidade do aprendizado, por mais uma vez podermos ouvir lições valiosas que nos encorajam, que nos fortalecem, que nos dão fé e esperança. Pedir a espiritualidade amiga, nesse momento difícil pelo qual o planeta atravessa, para que nos encorajem, nos intuam, nos dando força para suportarmos e passarmos por nossas provas e nossas expiações. Deus nos criou simples e ignorantes para que atinjamos a perfeição. E nesse caminho, as provas e expiações é que demonstram se estamos no caminho certo e se estamos aprendendo tudo aquilo que Deus, através de suas leis eternas e imutáveis, criou para o nosso crescimento. Agradecemos a palestrante de hoje, pedindo para que seja muito intuída e nos traga suas reflexões e que essas reflexões, Senhor, possam fazer parte dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, do nosso dia a dia, para que busquemos sempre esse passo além, rumo à nossa perfeição. Agradecemos a participação e a presença de todos que se encontram conosco hoje e dizemos graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Bom, então, passamos a palavra à nossa amiga Mayra Alice. Mayra Alice, palavra com você. Boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre esse tema, causas anteriores das aflições. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, os espíritos superiores trazem para nós a consolação das nossas aflições diárias, né, das dores, das dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia,
Então, vale a pena estudar esse capítulo, lê-lo com muita atenção, refletindo sobre as suas lições, os seus esclarecimentos, consolações, para que a gente possa ter mais força, mais discernimento e mais resignação para enfrentar as nossas dificuldades diárias. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Jesus, quando esteve entre nós, no mundo, ele não veio exaltar as aflições no mundo, mas sim as pessoas que passam pelas aflições de forma fervorosa, resignada, com humildade, com perseverança, para que possam passar por esses momentos com mais ânimo e com fé em Deus, nosso Pai, né? Então, assim, nós passamos por dificuldades diárias diante as situações que nós mesmos, às vezes, causamos. Na vida atual, quando nós enfrentamos certas dificuldades ou nos queixamos, lamentamos inutilmente diante de uma situação difícil, ou quando alguém nos fala alguma coisa e que nós ficamos magoados, ressentidos, nervosos, encolerizados, tudo isso nos traz consequências. Às vezes, as consequências não virão no momento em que está acontecendo o fato, mas futuramente. Então, nós precisamos refletir sobre os ensinamentos deixados por nosso Mestre Jesus e termos a paciência de enfrentarmos as dificuldades, as situações momentâneas, com fé, acreditando em Deus, nosso Pai, que é misericordioso e bondoso, e acreditando em nós mesmos. Então, Jesus, sabedor disso, quando ele estimulava as pessoas a terem coragem, a terem resignação, a terem fé em si mesmos e a perseverar, ele sabia que as pessoas vão enfrentar dificuldades, mas se tiver fé em Deus, confiança, a gente consegue superar todas elas. No Livro dos Espíritos, Kardec, quando questiona a espiritualidade maior, em 1019 perguntas com respostas pertinentes a cada uma destas, ele começou inicialmente a primeira pergunta, com o que é Deus? E não o que é Deus ou quem é Deus, mas sim o que é Deus. Porque Deus é. A gente não tem como contestar, a gente não tem como duvidar. E aí a espiritualidade responde a Kardec que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que Deus é eterno, Deus é imutável, é imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Se Deus é, nós não temos como contestar. E se Ele é justo, bom, soberanamente bondoso com todos os seus filhos, indistintamente, não tem por que há injustiças no mundo. Então, todas as aflições que nós vivenciamos são consequências de nossos próprios atos, das nossas escolhas. Quando reencarnamos, nos é dado o livre-arbítrio, né? Na programação reencarnatória, nós vamos escolher as provas que nós iremos vivenciar no dia a dia. E aí vai depender da nossa escolha e de como proceder no mundo material as consequências dessas provas, dessas dificuldades. Então, nós não viemos aqui às escuras, sem entendermos ou sem compreendermos o que vamos passar, né, as dificuldades que iremos enfrentar. Por isso, nós precisamos ter fé, confiar no nosso Pai maior, que é um Pai bondoso, amoroso, né, mas Ele precisa fazer as correções necessárias em seus filhos mais rebeldes. E nós somos esses filhos. Nós ainda estamos num mundo de expiações e provas, onde o mal ainda prevalece, né? Então, nós precisamos de algumas corrigendas, e isso vem através da dor. A dor, na verdade, ela é uma bênção de Deus para a nossa vida, porque ela vai nos podar, ela vai nos cercear nas nossas atitudes, perante a vida, perante o outro, perante a nós mesmos. Então, nós, quando estamos passando pela dificuldade, nós nos lembramos de Deus, nosso Pai. Lembramos de orar, de pedir força, sabedoria, né? Então, assim, é nesse momento que a gente começa a fazer a nossa autorreforma.
a reforma moral, que o espírito necessita passar para que ele possa angariar mundos mais elevados e conseguir a sua ascensão espiritual. Fazendo uma reflexão das leituras, né, e dos itens colocados no Evangelho, nesse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec também, juntamente com a espiritualidade, nos chama a atenção para as vicissitudes da vida, que tem, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Então, nós concluímos que não há sofredores inocentes, né? Se nós passamos por uma aflição, por uma dificuldade, é porque em algum momento da nossa caminhada espiritual, das nossas encarnações anteriores, ou da própria atual encarnação, nós fizemos algo que acarretou uma consequência mais difícil para a gente realizar, né? Então, toda consequência tem uma causa. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Tudo que nós fazemos retorna para nós. Então, se nós fizermos o bem, retornará ao bem. Se fizermos algo de mal ao próximo, ou a qualquer pessoa que seja próxima a nós ou distante a nós, o mal também vai retornar para a gente. Nós precisamos fazer a reparação perante a lei de Deus e perante o nosso próximo. Então, é natural, é uma lei natural de Deus. Eu trouxe aqui nesse slide o conceito de aflições. No Novo Dicionário, aflições é um profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa, um estado de grande desalento, de profunda tristeza, mágoa ou desgosto, grande inquietação, ansiedade, preocupação, angústia. Quem de nós não passa por isso no nosso dia a dia, né? Então, são sentimentos, são emoções que nós trazemos conosco das vidas passadas e da atual existência. Como eu falei anteriormente, às vezes acontecem fatos que nos deixam chateados, magoados, irritados, e isso gera uma consequência, né? E agora, a aflição, na visão espírita, as aflições são oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. As leis de Deus são para nos educar, não para nos castigar. Então, Deus não nos castiga, não nos pune, Ele nos orienta, Ele nos corrige. Como um pai aqui no mundo material e uma mãe faz com seu filho pequeno. Quando o filho faz algo errado, nós vamos repreendê-lo, nós vamos colocá-lo de castigo, né? Às vezes, nós vamos dar uma palmadinha nele para mostrar para ele que não pode fazer aquilo, que é errado o que ele está fazendo, que a sua ação não está condizente com o bem ao próximo e a si mesmo. Da mesma forma, é Deus para com seus filhos, né? Ele ama todos nós igualmente, indistintamente. Então, não tem por que ele castigar um e beneficiar o outro. Tudo na nossa vida é meritório. São conquistas, são méritos de cada um de nós. Na visão espírita, como espíritos que somos. Então, tudo que nós fazemos volta para a gente. Se você se esforça, estuda, trabalha, você vai realizar algo em troca com isso, você vai receber algo em troca disso. Então, se você estuda para passar no concurso, você, obviamente, vai chegar um momento que você conseguirá vencer e passar no concurso, né? Da mesma forma, o trabalho. Se você se esforça, se empenha para aprender a sua profissão de uma forma bem feita, realizada, você terá colher bons frutos dela também, né? Então, você vai conquistar cargos melhores, né? Uma função melhor, você vai conseguir um salário melhor, uma vida melhor. Então, assim, tudo é questão de esforço. Da mesma forma, somos nós quanto espíritos, né? Que estamos momentaneamente encarnados, mas somos espíritos eternos. Então, quanto mais nos esforçarmos para fazer o bem, para conseguirmos cumprir com os ensinamentos deixados por nosso Mestre Jesus, né, cumprindo as leis divinas, nós vamos realmente angariando mundos mais elevados. E aí a gente deixa de passar por aflições, nós deixamos de sofrer, porque o sofrimento já não é algo que vai estar presente na nossa vida para nos melhorar, né, para nos policiar, ou para nos conduzir dentro da lei de Deus. E sim, nós estaremos já propícios a cumpri-la naturalmente. Deus quer o progresso de suas criaturas, e é por isso que nenhum desvio do caminho reto fica impune. Não há uma só falta, por menor que seja, uma única infração à sua lei que não tenha forçosas e inevitáveis consequências.
Então, eu coloquei essa imagem que nos diz o seguinte: sem a autorreforma moral, estaremos sempre reincidindo nas mesmas faltas e sofrendo os prejuízos que delas decorrem. Então, nós precisamos passar pela dificuldade, pela dor, muitas vezes, que nós causamos a outrem, para que a gente possa aprender que aquilo ali dói, que aquilo ali machuca, que aquilo ali é errado. Não devemos fazer isso com mais ninguém. Então, é uma forma de corrigenda mesmo, né, de nós nos tornarmos melhores. Sempre que nós passamos por um teste ou por uma prova e nós conseguimos vencê-la, essa prova, esse teste não voltará a acontecer conosco. Agora, se nós reprovarmos, teremos que repetir esse teste, teremos que repetir essa prova, quantas vezes forem necessárias, para que a gente entenda e compreenda que não devemos agir daquela forma novamente. Então, a reencarnação é uma bênção de Deus na nossa vida, porque ela nos permite ter novas oportunidades de reparação, né, de refazermos o caminho de volta a Deus, nosso Pai, e levar junto conosco aqueles irmãos que ficaram caídos ali no caminho, e que na maioria das vezes nós os derrubamos, né, por nosso egoísmo, por nosso orgulho, porque o egoísmo nos cega, e o orgulho faz com que a gente se sinta superior ao outro, e nós não somos todos iguais perante Deus, né? Ele nos criou simples e ignorantes, então não há diferença entre nós para Deus. Ele nos trata e nos ama igualmente. A diferença que tem entre nós para Deus é a nossa capacidade de evolução, né? A nossa conquista evolutiva, onde que nós vamos colocar em prática suas leis divinas, que são leis naturais, mais rápido do que os outros. O exemplo disso é o nosso modelo, o Mestre Jesus, né? Ele passou por todas as dificuldades que a gente vivenciou também, até chegar ao mundo feliz, onde ele está hoje. E, como governador da Terra, né, ele faz com que todos os seus irmãos, filhos de Deus, possam também se melhorar a cada vez mais, né, para que alcançarmos esses mundos felizes. E é o objetivo de todos nós, espíritos eternos, né, que somos. Somos imperfeitos hoje, mas estamos lutando, buscando essa perfeição, a plenitude, né? E só vamos conquistar essa plenitude quando nós deixarmos todos os vícios de lado, todas as dificuldades, todos os sentimentos negativos e substituídos por virtudes ensinadas por nosso Mestre Jesus. Se há males dos quais um homem é a principal causa nesta vida, há outros que, pelo menos na aparência, lhes são completamente estranhos e parece atingi-los como que por fatalidade. Então, como eu falei anteriormente, a lei de causa e efeito. Às vezes, nós achamos que estamos sendo prejudicados, né? Somos os coitados, as vítimas, e na verdade não somos, não há sofredor inocente, né? Há uma consequência que está acontecendo no momento da aflição, da dor, da dificuldade, porque em algum momento nós causamos essa dor, essa dificuldade, essa aflição em alguém, né? Então agora nós precisamos reparar isso, precisamos entender que isso não pode acontecer novamente. Então o Espiritismo nos traz que são duas causas das aflições, umas da vida atual e outras das vidas anteriores. Se o que está acontecendo comigo hoje não foi a causa dessa atual existência, com certeza foi de uma vida passada a nós. Nós não conseguimos lembrar do que ocorreu, graças a Deus, né? Porque se nós lembrássemos, às vezes agora a gente não conseguiria suportar a dificuldade e nem vencer essa dificuldade, essa aflição. Por isso que a gente tem um véu do esquecimento, para que possamos simplesmente ter uma nova oportunidade de zerar, né, as nossas imperfeições, vamos dizer assim, o que nós fizemos, e começar de novo, uma nova oportunidade, novas escolhas, né, o livre-arbítrio que nos dá a oportunidade de escolhermos um caminho melhor, né, e aquelas pessoas que conseguem passar pelas aflições com alegria, com resignação, com fé em Deus, né, ela supera todo o mal que lhe aconteceu, e todo o mal que ela causou ao outro. E aí sim ela consegue evoluir mais rápido. Agora aquela pessoa que fica reclamando, se lamentando o tempo todo, tudo está ruim, com mau humor, com dificuldade, né? Essa pessoa, ela vai ter muitas dificuldades ainda para enfrentar as aflições, porque ela não entendeu o motivo de estar passando por essa dificuldade hoje, né? Se nós formos parar para analisar o mundo material hoje, quantas pessoas, crianças nascem com dificuldades
horrendas, né, de saúde, deformações físicas. E como a gente vai justificar isso sendo um Deus bom, justo e amoroso para com todos os seus filhos, né? Então, a única explicação que nós temos disso é que a lei de causa e efeito ali, surtindo, né, naquele espírito o efeito, as consequências de seus atos anteriores. Então, Deus está ajudando aquele espírito à reparação. Para que ele possa, quando voltar ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida, nosso lar verdadeiro, ele estar melhor do que quando ele chegou lá, com as dificuldades, com o mal que ele causou a alguém, né? Então, esse espírito, ele está fazendo uma depuração do seu perispírito, corpo espiritual. E quando ele voltar para o mundo espiritual, ele vai voltar muito melhor, mais aliviado e mais ciente dos seus compromissos perante a lei de Deus, para consigo mesmo e para com o seu próximo. E todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os aflige, e verão se o mais frequentemente não pode dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Então, é um momento de reflexão. Quando a gente passa por uma dor, por uma dificuldade, vamos refletir sobre isso. Por que eu estou passando por isso nesse momento? Né? Então, se for uma doença, será que eu não me alimentei corretamente, não cuidei bem do meu corpo físico, da minha saúde? Se eu tiver uma rusga com um familiar meu, será que se eu tivesse falado de uma forma diferente com tal pessoa, eu deixaria de ofendê-la da forma que eu ofendi? E agora eu poderia resolver essa situação de uma melhor maneira? Se eu tenho uma dificuldade com um filho, seja qual for ela, será que eu também não fui um filho que atrapalhou, deu trabalho demais aos meus pais? Então, tudo tem uma causa, né? E a gente precisa refletir sobre isso e tirar uma lição daquela aflição que a gente está vivenciando, né? Porque não adianta só passar pela dificuldade e pedir a Deus força, coragem, resignação e deixar as coisas passarem e repetir os mesmos erros sempre. Então, a gente tem que tirar lições das aflições, das situações que a gente vivencia no dia a dia, para que a gente possa se melhorar na próxima vez que vier alguma situação semelhante ou até mesmo diferente, mas que vai exigir de nós a reflexão, o melhoramento, a transformação do nosso espírito, né? A nossa reforma íntima. Então, a reforma íntima é isso, ela mexe com tudo, bagunça tudo, né? Dentro de nós, fora de nós, mas isso tem um objetivo a ser alcançado. Lá na frente, quando a gente conseguir se melhorar moralmente, nós vamos entender por que aquela reforma foi tão bagunçada, foi tão sofrida, foi tão difícil, né? Fazendo uma analogia com a reforma que a gente faz na nossa casa. Vira uma bagunça, uma poeira, tira a móvel do lugar, muda-se tudo. Mas, no final, quando está pronta a nossa reforma, nossa casa está linda, maravilhosa, perfeita, do jeito que a gente queria. E é assim que Deus nos vê nessa reforma íntima, né? Então, é meio tumultuado, porque nós somos rebeldes ainda. Nós não aceitamos que estamos errados, que estamos equivocados. O orgulho, o egoísmo e a vaidade muitas vezes nos cegam. Mas quando nós voltamos ao mundo espiritual melhores, mais evoluídos, né, mais resignados, então a reforma íntima ela valeu a pena, porque nós vamos estar num mundo melhor. Né? A Terra está transformando-se agora num mundo de regeneração. Já começou esse processo, onde os maus não permanecerão aqui na Terra. E é onde nós queremos estar? No mundo regenerativo? Ou continuarmos no mundo de provas e expiações? Cometendo os mesmos equívocos, os mesmos erros, né? E não aprendendo a lição por meio da dor, da dificuldade, das aflições. Então a gente precisa analisar tudo o que está acontecendo na nossa vida e buscar melhorias para a gente. Né? E essa melhoria, a única pessoa que pode conquistar somos nós mesmos, né? A espiritualidade, amigos, nossos mentores espirituais vão estar caminhando conosco, vão estar nos fortalecendo, nos amparando no dia a dia, nos intuindo como proceder, né? Como agir naquele momento de dificuldade, mas vai depender de nós. A escolha será nossa, né? Porque o livre-arbítrio nos foi nos dado. Então, depende de cada um de nós.
né? E essa mensagem de Bezerra de Menezes, ela é magnífica, porque ela diz que a resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar a fé, a perseverança e a confiança. É um teste de paciência e a oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria e a coragem. Então, às vezes, quando a gente faz a nossa prece, né, no momento difícil, de dificuldade, a gente pede a Deus a perseverança, a coragem, a solução para aquela dificuldade. E muitas vezes não vem essa resposta, mas é porque não era o momento de chegar essa resposta para a gente. Nós precisamos encontrá-la de alguma forma, né? Ela não vai vir fácil para nós. Por quê? Tem um tempo de passar pelas dificuldades no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Na nossa reencarnação. Não sei se vocês já perceberam, mas nós passamos por ciclos. Tem momentos bons, momentos menos bons e momentos ruins na nossa vida, na nossa caminhada reencarnatória. Mas isso faz parte, porque é assim que nós vamos crescer espiritualmente, é assim que nós vamos aprender, né? O que fazer no bem e o que deixar de fazer, né? Então, nós precisamos lutar sempre contra nós mesmos, muitas vezes, nossos sentimentos, né? Nossas mazelas, nossas dificuldades, e nos autoconhecer. O autoconhecimento, ele é muito importante, ele é fundamental, porque quando a gente passa pela dificuldade, nós conseguimos, muitas vezes, identificar em nós as respostas para sair daquela dificuldade, né? Ou encontramos respostas para entender o porquê daquela aflição toda. O esquecimento das vidas passadas é uma proteção para o indivíduo, pois a lembrança de alguns fatos vividos poderia humilhar ou exaltar o seu orgulho. A consequência indesejável de se lembrar de vidas passadas seria uma dificuldade ao exercício do livre-arbítrio. Imagina se eu me lembrasse que eu fiz algum mal para o meu pai, ou para minha mãe, ou para os meus filhos, em outra vida. Se eu fui o algoz, e eles as minhas vítimas, eu não conseguiria olhar para eles, olhar nos olhos, né? Eu não conseguiria conviver com eles. Então, o esquecimento das vidas passadas, ela é muito importante para que nós tenhamos a oportunidade agora de reparação, porque você vai abraçar seu pai, sua mãe, seus filhos, você vai beijar, você vai dizer que ama, né? Então, vamos caminhar juntos para que a gente possa retornar para os braços de Deus juntos, né? Um ajudando o outro, um apoiando o outro, e aí o amor, o perdão, né? O afeto vai estar envolvido nesse processo. Agora, se eu me lembro do meu passado, eu vou me prejudicar ou prejudicar os outros, né? Ou se eu me lembro que um filho meu foi um assassino na vida passada, como eu vou viver com isso, conviver com isso? Então, o esquecimento do passado, ele é muito oportuno, e ele é necessário para que a gente possa se amar e se perdoar. E o esquecimento do passado também, ele só fica na vida corpórea. Quando o espírito volta para o mundo espiritual, quando nós desencarnamos, as lembranças retornam na nossa memória, né? Nós voltamos a nos lembrar, a recordar do que nós fomos, do que fizemos, e aí nós temos condições, um preparo, para a gente montar novamente um programa reencarnatório, juntamente com os nossos benfeitores, com aqueles espíritos mais superiores que nós, claro, que estão proposto a eles a nos ajudar, e que eles se propõem realmente a nos ajudar porque eles nos amam, eles nos querem bem. Então, eles vão nos auxiliar nessa programação reencarnatória. Se a gente tiver condição de participar, de escolher as provas, nós iremos participar desse programa. Agora, se a gente não tem essa condição ainda, eles vão escolher a programação reencarnatória para a gente, de acordo com nossos equívocos cometidos em outras vidas, né? Quando as pessoas, aqueles personagens que também estavam envolvidos conosco naquele processo. E aí, reencarnamos novamente, sabedores das provas, das aflições que a gente vai vivenciar. Agora, com o livre-arbítrio, né, com a forma que a gente se conduz na vida, essas provas, elas podem ser amenizadas. Não sei se vocês já leram a obra de Chico Xavier, onde conta que um irmão trabalhava numa gráfica e ele estava programado para que perdesse o braço num acidente lá com a máquina que ele manuseava. E no dia, né, que foi programado para o acidente, ele perdeu apenas o dedo.
devido à conduta dele naquela vida atual, né? Uma pessoa amorosa, caridosa, uma pessoa que sempre estava pronta a ajudar o próximo, né? Humilde, trabalhador na seara de Jesus. Então, ele ficou muito chateado com aquilo que aconteceu com ele, porque ele perdeu o dedo e prejudicou ele também no trabalho. Então, em certa noite, num trabalho mediúnico que ele fazia parte de uma casa espírita, o mentor espiritual se manifesta e explica para ele, né, para ele que não ficasse chateado daquela forma, não ficasse pensando negativo, né, porque Deus foi misericordioso com ele, e que na programação ele havia solicitado que ele perdesse o braço, porque numa vida passada dele, ele moeu o braço do escravo dele no moinho, né, por maldade, por castigo, e aí ele, no mundo espiritual, já socorrido e sabedor dos seus débitos, né, com as leis divinas, ele solicitou que perdesse o braço também, em certo momento, para ficar quite daquele débito perante a lei de Deus, porque ele, na consciência dele, se sentia culpado ainda, como espírito, né? O irmão que ele tinha feito isso já tinha perdoado ele, já tinha sido amparado e perdoado, mas ele, como espírito, ainda conscientemente se sentia culpado, porque ele fez aquilo com o irmão dele. Então, ele perdeu apenas o dedo e foi quitado esse débito dele perante a lei divina. Então, dependendo da nossa conduta e do que nós fizermos ao nosso próximo, as provas também são amenizadas. Então, Deus é amor, né? Então, nós não podemos pensar sempre na dificuldade ou no pior. A gente tem que pensar sempre no melhor. O pensamento positivo, ele abre portas para a gente, em qualquer situação. Quando nós temos pensamento positivo no momento de dificuldade, difícil de passar, nós vamos conseguindo achar soluções para resolver essas questões, essas aflições, né? Joana de Ângeles dizia: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, quando a gente está passando por qualquer aflição, tenhamos fé, confiança em nosso Pai. Pedimos a Ele coragem, força, sabedoria, para a gente sair daquela situação de forma a não prejudicar ninguém e nem a nós mesmos, né? E que nós possamos, com perseverança, com humildade, resolver aquela situação, seja ela qual for. Se for um motivo de doença, dá graça pela doença. Eu sei que é difícil, né, a gente pensar nisso no momento, mas tem um porquê, tem uma causa se a gente está passando por isso. E nós precisamos confiar em Deus. Ele sabe o que é melhor para cada um de seus filhos, né? A Terra é o planeta escola para quem quer aprender. É um hospital para os doentes e um presídio para os rebeldes. Por isso, é um mundo de provas e expiações. Estamos aqui para resgatar compromissos assumidos pelos equívocos cometidos nas vidas passadas. Quem planta ilusão, colhe desilusão. É uma lei natural, é causa e efeito. O amor é o maior tesouro. Então, eu preciso amar, incondicionalmente. Enquanto a humanidade não aprender a amar como Jesus amou, nós vamos passar por aflições, por dificuldades. Mas, graças a Deus, nós temos essas oportunidades, por meio da reencarnação, de melhorarmos a cada vez mais, né? Hoje, como diz uma passagem do Evangelho, nós somos melhores do que há 100 anos atrás. E tenho certeza que de agora em diante, nós vamos nos tornando espíritos melhores, porque nós já estamos tendo conhecimento do Evangelho de Jesus. Nós conseguimos já entender, compreender o que o nosso mestre veio nos ensinar, né? Agora precisamos colocar em prática, né? É um pouco difícil ainda por conta do egoísmo e do orgulho, mas nós conseguiremos se a gente for perseverante e começar a se autoavaliar realmente. Como diz Santo Agostinho, toda noite antes de dormir, olhar no espelho e perguntar se você fez todo o bem que podia fazer nesse dia, se você realmente fez a outro que gostaria que fosse feito com você. E aí, toda noite, se nós fizermos isso, nós vamos começar a identificar em nós as falhas, os equívocos, né? E aí a gente começa a fazer a nossa reparação. É algo natural, vem espontaneamente. Com certeza, o nosso mentor espiritual estará do nosso lado nos amparando, nos apoiando, nos ajudando nesse processo da reforma íntima, né? Porque nós demos abertura a ele e à espiritualidade amiga para nos ajudar. Quando nós reconhecemos que somos falhos, que nós precisamos mudar e melhorar,
Então, a espiritualidade vem nos amparar, nos ajudar, né? Então, a gente precisa se abrir para essa questão, né, espiritual. Nós vivemos muito no mundo material. Nós hoje achamos que o que nós temos aqui no mundo material é valoroso para nós, mas não é. A verdadeira vida é espiritual. O valor são as nossas ações, são os nossos pensamentos, são as nossas atitudes, né? São as virtudes que nós estamos conquistando no nosso dia a dia. Isso sim é valoroso para o espírito. E é o que nós vamos levar conosco quando voltarmos para o mundo espiritual. O que é da terra, do mundo material, vai ficar aqui, né? O que nós vamos levar é a nossa essência, é o que nós estamos aprendendo no dia a dia, né? Então, nós precisamos nos esforçar para isso, para fazer essa reforma moral, essa reforma íntima, né? Que é tão citada no meio espírita e muito difícil, às vezes, de colocar em prática. Todas as provas em nossa vida têm como objetivo fazer com que exercitemos a nossa inteligência, paciência e resignação. Então, termos cuidado com nossa vida é essencial, pois ela é uma dádiva de Deus. Mas enfrentarmos os nossos problemas e doenças com cabeça erguida é essencial. Nada acontece por acaso, e é a partir de nossa luta que alcançamos um bem maior. Então, como a Kardec, né, cita isso no nosso Evangelho, nós vamos exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência, a nossa resignação por meio das provas que a gente vivencia no nosso dia a dia. E quando a gente está bem, quando nós estamos passando só 1000 maravilhas, nós esquecemos muitas vezes de agradecer a Deus, a vida, ao alimento, né, a nossa moradia, o nosso trabalho. Mas quando a gente passa por dificuldades, por aflições, aí nós nos lembramos de Deus, né? É o momento que a gente começa a orar, pedir socorro, pedir amparo, pedir soluções, né, para os nossos problemas. Então, nós precisamos usar a nossa inteligência, a nossa paciência e resignação nesses momentos difíceis. E é por isso que a dor vem bater a nossa porta, porque nos chama para a vida, é um alerta para nós, né, da gente realmente agir de forma diferente com que nós agiríamos se tivesse tudo bem, né, se tivesse tudo 1000 maravilhas. Então, é colocar a inteligência à prova, buscando soluções para os nossos problemas, tendo paciência e resignação para deixar passar aquele período, aquele ciclo de dificuldades, porque tudo passa na nossa vida, né? Os momentos bons e também os momentos ruins. Jesus asseverou que a felicidade não é deste mundo, quando coloca para a humanidade que a verdadeira felicidade se encontra no mundo espiritual e não na Terra. Esclarece que na Terra vivemos momentos felizes, mas que não são duradouros e eternos. Segundo o Livro dos Espíritos, a Terra é uma pálida visão do mundo espiritual. Podemos começar a construir a nossa felicidade aqui, mas sabedores de que a verdadeira felicidade está ou se encontra no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Kardec também afirma, no Livro dos Espíritos, que a nossa felicidade, ela é proporcional e está de acordo com a felicidade que nós proporcionamos ao outro, né? Então, quando você faz o bem a outra pessoa, mesmo um desconhecido que você nunca viu, né? O bem, a felicidade retorna para você. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando você conversa com alguém, né, que está angustiado, ansioso, desesperado muitas vezes, e que você começa a conversar com a pessoa, ouve a pessoa, e aí você só dá alguns conselhos para ela, dela ter fé, dela perseverar, dela conversar com Jesus, né? Algumas orientações mínimas, e a pessoa se sente melhor. Ela, às vezes, começa a chorar com você, e ao final da conversa ela sai sorrindo. Isso é muito gratificante, isso é felicidade, né? Porque você está proporcionando ao outro um pouco de felicidade também, o alívio, né, de uma angústia, de uma dificuldade. Às vezes, quando você passa por alguém na rua, no local de trabalho, enfim, e que você dá um bom dia sorrindo para a pessoa, né? Agora a gente usando máscara é difícil, porque a gente acaba sorrindo com os olhos, mas é perceptível isso. E a pessoa se sente bem, né? Então, assim, nós precisamos começar a promover felicidade, alegria para os outros. Com certeza, isso vai retornar para nós, né? Então, precisamos ser felizes, mas ajudando ao próximo. O bem que nós praticamos, ele retorna para nós em dobro,
né? E não fazer o bem só para querer algo em troca, mas para ver o outro melhor, para ver o outro feliz, né? Isso é muito importante, é algo natural, espontâneo. Há quem diga que a gente vai fazendo isso obrigado, inicialmente, sendo caridoso, sendo amoroso, sendo educado com alguém, sendo sorridente, isso é algo forçado, mas não, eu acredito que nós podemos fazer isso naturalmente, ajudando um de cada vez, como Madre Teresa falava, né? Madre Teresa de Calcutá, ela falava isso, ajude um de cada vez, não importa, mas ajude, né? Então nós precisamos começar a colocar em prática o bem. Quando a gente faz o bem para outra pessoa, nós nos sentimos felizes. Quando você dá o alimento para o outro de uma forma, de coração aberto, puro, querendo realmente ver satisfeito, você recebe o bem, né? Então nós precisamos começar a agir e não reagir. O reagir negativamente é ruim, vai nos prejudicar e vai prejudicar o nosso próximo. Agora, quando nós agimos com o bem, com amor, né? Com certeza isso vai voltar para nós também cheio de benefícios, né? De alegrias. E aí o Kardec, no livro Céu e Inferno, ele traz esse Código Penal da Vida Futura, que eu acho muito interessante e tem muito a ver com o que nós estamos falando hoje. As penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm somar-se à vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de faltas presentes e passadas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Então, nada que está acontecendo conosco hoje na vida material é algo desconhecido para nós. Pelo contrário, nós sabemos que tudo que estamos passando tem uma causa. E antes de reencarnar, nós, como espíritos ainda no mundo espiritual, nós pedimos muitas vezes a prova, porque nós sabemos que somente reparando é que a gente vai ter alívio, vai ter sossego, né, espiritual. Teve uma história, eu acho que foi Chico Xavier que conta essa história em uma de suas obras, que 2 jovens de 19 e 21 anos eram pilotos das Forças Armadas, e eram os primeiros do grupo deles de estudo, né? Então começaram a trabalhar muito cedo, pilotar muito cedo, e certa vez os 2 no mesmo avião, aconteceu um acidente, o avião explodiu com eles no ar. Então as famílias ficaram chocadas, todos ficaram arrasados, porque eram pessoas maravilhosas, tanto de 19 quanto de 21 anos. E certa vez, as mães, né, inconformadas com aquela situação, buscaram Chico Xavier para ver se recebia a mensagem dos filhos. E aí veio a mensagem de um deles, dizendo para que as famílias, os familiares, não ficassem desesperados, não ficassem tristes pelo que aconteceu com eles. Tudo aquilo foi esperado, foi planejado por eles. Eles tinham sido pessoas nas vidas anteriores, soldados, né, de guerra, em que eles prenderam crianças e idosos dentro de uma igreja, um vilarejo que eles invadiram, e eles atearam fogo nas pessoas vivas dentro dessa igreja, nesse vilarejo. Então, eles, depois de muito tempo, já tinham passado muitos anos, né, muito tempo no mundo espiritual, se preparando para reencarnar, trabalhando na seara de Jesus, eles perceberam o equívoco que cometeram. Ajudaram aqueles irmãos, né, que foram suas vítimas, a serem socorridos no mundo espiritual, e já estavam num patamar evolutivo avançado espiritualmente, mas conscientemente eles se sentiam culpados ainda pelo que eles tinham causado aos outros. E aí eles pediram para reencarnar naquela faixa etária deles, uma de 19 e outra 21 anos, para acontecer o acidente, para que eles também pudessem desencarnar da mesma forma que eles causaram sofrimento ao outro, né? Mas que eles eram tão boas pessoas, né, que quando aconteceu a explosão, o espírito já não estava mais próximo ao corpo, eles foram desligados antes, então eles não sentiram a dor, né, da explosão, da queimadura, enfim, mas eles sanaram o débito deles com as leis divinas. Havia sido concluída, vamos dizer assim, concretizada a reparação perante a lei de Deus e perante os outros que eles tinham prejudicado. E eles, quanto espírito, estavam muito bem, felizes
e estavam em um lugar muito bom, com os familiares que já estavam lá e com os amigos espirituais. Então, que as famílias não ficassem de luto, não ficassem sofrendo, porque aquilo estava prejudicando eles, né? Angustiava muito eles. Então, pediu que eles pudessem seguir a vida e agradecer a oportunidade de Deus, né? Deles terem reparado aquela situação toda. Então, muitas vezes, o que é uma fatalidade para a gente é um alívio para o espírito, né? É um bálsamo para o espírito, porque ele se libertou de alguma situação em que ele ficava se sentindo culpado ainda por ter causado tanto mal ao outro. E no livro Espera Servindo, de Chico Xavier, Emmanuel traz uma frase que eu acho que é bem oportuna para nós. As oportunidades para a construção do bem procedem de Deus. O aproveitamento está em nós. Então, as oportunidades virão para a gente, sempre, a todo momento da nossa vida. Agora, cabe a nós aproveitarmos essas oportunidades de nos melhorar, né? É como se diz, o trabalhador, estando pronto, o trabalho surge, né? O trabalho aparece na seara de Jesus. Então, nós precisamos realmente estar abertos para essas oportunidades de nós nos tornarmos seres melhores, tanto aqui encarnados, porque como o próprio Evangelho diz, a felicidade inicia aqui nesse mundo material, né? Com as nossas ações em relação ao nosso próximo. E ela vai se tornando mais forte no mundo espiritual quando a gente vai alcançando a nossa evolução. Então, a gente precisa trabalhar nisso, se conscientizar e concentrar nossos esforços na nossa melhoria íntima, né? Na nossa reforma espiritual, melhoria espiritual. E quando estávamos lá no mundo espiritual preparando a nossa reencarnação, nós participamos muitas vezes dessa programação reencarnatória e sabemos exatamente o que vai acontecer em cada fase da nossa vida aqui no mundo material, né? E quando a gente não consegue participar ainda desse processo, os nossos benfeitores espirituais, né, aqueles irmãos queridos que se predispõem a nos ajudar, eles vão montar para a gente com todo amor, com todo carinho, as vivências aqui no mundo material, para que a gente possa, quando retornar ao mundo espiritual, retornar melhor, né, mais aliviado. E cabe a nós, aqui encarnados, pedimos a Deus, através da oração, a fé, a esperança, a paciência, a resignação, a força necessária para a gente passar pelas situações aqui no mundo material, né, de forma com que a espiritualidade possa vir nos ajudar, né. Então, quando nós estamos num nível de sintonia elevado até Deus, nosso Pai, até o nosso Mestre Jesus, as coisas começam a acontecer de forma mais natural na nossa vida, e positiva, né. Esse tempo, esse ciclo das aflições, ele pode ser mais curto, porque a gente consegue enxergar positivamente a situação que a gente está vivenciando, como uma oportunidade. Agora, quando a gente começa a ficar desesperado, a gente começa a se lamentar, reclamar daquela situação, aí é mais difícil, é mais doloroso, mais sofrido. A espiritualidade amiga não consegue se aproximar muito de nós, porque nós não permitimos, né? Então, o orgulho, o egoísmo tomando conta ali das nossas ações, dos nossos pensamentos. Então, a gente precisa trabalhar isso em nós, né? Pensar positivo, agradecer a Deus as oportunidades que a gente tem no nosso dia a dia, né? E pedir força a Ele todo momento, e confiar nele. Ele sabe o que é melhor para cada um de seus filhos. Pode ser que agora, no momento, a gente não consiga compreender o que está acontecendo conosco, mas quando a gente volta para o mundo espiritual, né, quando nós retornamos para a nossa verdadeira pátria, nosso verdadeiro lar, as coisas se esclarecem para a gente, e aí tudo se torna mais fácil, né? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês, que Deus possa abençoá-los, que Jesus ilumine o caminho de cada um, e fiquem com Deus. Bom, vamos agradecer, então, a nossa irmã Mayra pela bela palestra, pelas lindas reflexões que ela nos trouxe, né, que realmente possamos, a cada dia, trazer para dentro de nós essas mensagens, esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, né, por meio das palavras, dos ensinamentos de Jesus. O Espiritismo torna esses ensinamentos ainda mais claros, né, para que a gente possa realmente utilizá-los no nosso dia a dia, para o nosso crescimento, né. Muito obrigado, então, Mayra.
E agora, relembrando a todos, né, as nossas palestras virtuais continuam todas as quartas-feiras, às 19h30, domingo, às 17 horas, e com fé em Deus, né, muito em breve, o Centro Espírita André Luiz estará retomando, pelo menos uma vez na semana, com uma palestra presencial, cumprindo todos os protocolos sanitários, os distanciamentos, né, que a lei exige. Graças a Deus, com o avanço das vacinas, né, mais pessoas já podem começar a ter um pouco de vida mais normal, né, então vai ficar completamente, quem quiser participar, sem nenhuma obrigatoriedade de estar presencialmente, por isso mesmo nós continuaremos ainda com palestras virtuais para aquelas pessoas que não se sentirem ainda confortáveis de vir presencialmente, mas para aqueles que quiserem vir presencialmente, pelo menos uma vez na semana, né, o Centro Espírita disponibilizará, né, isso ainda a ser confirmado, o dia da semana, né, mas terá também essa opção para quem quiser, né, com a graça de Deus. Mais informações à frente serão, né, repassadas, ok? E assim, também relembrando, siga o Centro Espírita André Luiz nas suas redes sociais, né? Tá aí, as palestras ficam aqui, ficam gravadas, quem quiser rever, mandar o link para os amigos, curtir, né, vai estar aí disponível na rede social do Centro Espírita André Luiz, ok? Agradecemos a participação de todos, mais uma vez, muito obrigado por sua presença, é por você que nós fazemos isso, e vamos fazer a nossa prece final. Obrigado, Senhor, por mais uma lição, por mais um ensinamento tão belo, que cada vez mais nós possamos aplicar as leis divinas no nosso dia a dia. Porque quanto mais nós nos aproximamos das leis divinas, menos sofrimento e mais felizes nós somos. Deus traçou as leis para que possamos segui-las e, ao traçá-las, nos indicou o caminho da felicidade. Que os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, os nossos anjos da guarda, que eles nos fortaleçam na nossa fé, nos auxiliem no nosso caminho, nos intuindo, nos iluminando, e que nós possamos dar ouvidos à nossa consciência e a esses nossos amigos que só querem o nosso bem. Eles trabalham arduamente pelo nosso crescimento, mas nós precisamos estar atento aos sinais. E a intuição, a consciência, são esses grandes sinais que nós temos. Possamos ouvi-los cada vez mais. E com a luz da doutrina espírita, nós temos cada vez melhor o discernimento entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Pedimos por nossos irmãos no planeta Terra, muita paz, muita saúde, que a vacinação avance em todos os países, para que cada vez mais pessoas possam estar imunizadas, para que o planeta supere essa pandemia e que tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento sirva de lição e de aprendizado para nos tornarmos mais caridosos, mais pacientes, mais tolerantes com o nosso próximo, porque a vida, ela é muito linda, muito bela, mas ao mesmo tempo muito tênue. Então que possamos dar cada vez mais valor a essa bela encarnação e possamos aproveitá-la da melhor maneira possível. Que Jesus nos guie e nos ilumine, e assim encerramos mais uma atividade da casa, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.